Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Bom domingo para todo mundo! E aí, como é que vocês estão nesse domingo? Aqui em Brasília tá um sol, um calor seco. Nós já estamos assim entrando naquela. Aliás, não era para estar, né? Era para estarmos entrando no período de frio. Mas a coisa tá bem seca. Sabe aquele clima de deserto? Tá bem assim. Tá, mas vamos lá. Nós vamos bater um papo hoje sobre uma diva brasileira e a capacidade que alguns artistas têm de ficarem em cima do muro, de fazerem a linha sou isentão. Eu estou falando de Dona Cláudia Leite. Inclusive a gente poderia criar um novo filme agora, não é? Olha, né? Roteirista, a gente vai escrever um novo filme chamado Cláudia Leite no Brasil das Maravilhas. Porque, gente, não tem outra explicação, né? Depois daquela participação dela ontem no Altas Horas, a gente só pode crer que essa moça está vivendo realmente no País das Maravilhas. Ela está vivendo no mundo que ela criou e totalmente fora da realidade, totalmente desprendido da realidade. Então, para quem não sabe do que eu estou falando, ontem Cláudia Leite esteve no Altas Horas e lá pelas tantas, Serginho Groisman resolveu perguntar para os seus convidados. Tinha ali Ana Maria Braga, o padre Júlio Lancelotti, Débora Seco, né? Eles estavam ali participando do programa e Serginho resolveu perguntar o que causava indignação às pessoas, considerando o mundo, neste momento, o Brasil principalmente, o que lhes causava indignação. Cada um respondeu e respondeu bem. O padre Júlio Lancelotti, que é um cara que trabalha na defesa de pessoas em situação de rua, falou da indignação em ver pessoas em situação de rua até hoje. A Ana Maria Braga falou sobre a indignação de ver o governo gastando milhões com leite condensado, por exemplo, enquanto pessoas passam fome e por aí vai. Quando chegou a vez de Dona Cláudia Leite, a coisa mudou um pouco de figura. No início, o discurso da Cláudia Leite até parecia que ia para um caminho bacana, né? Porque ela falou que ela realmente é uma pessoa capaz de se sentir indignada, mas depois descambou para aquela coisa de isenção, sabe? De eu sou isenta, de eu fico em cima do muro, de eu não tomo posição, que ficou incômodo. Eu vou ler para vocês o que foi que Dona Cláudia Leite disse. A minha indignação, eu tenho um coração pacificador. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, chutar as barracas, mas eu acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente não vai ter escuridão. Ai, meu pai, Dona Cláudia Leite, em que planeta, em que realidade que a senhora vive? Tudo bem, eu concordo que cada um tem que fazer sua parte, que cada um seja capaz de provocar transformações no mundo, mas chega uma hora, Dona Cláudia Leite, que a gente vive uma situação em que as atitudes têm que ser coletivas. Vamos observar, por exemplo, a questão da pandemia. Não basta ter pensamento positivo, não basta ser good vibes para que o coronavírus vá embora. É preciso uma atitude, e uma atitude coletiva, como compra maciça de vacinas, como compra maciça de testes para testar a população, medidas realmente efetivas que mantenham as pessoas em segurança e que lhes dê segurança, inclusive financeira, para que elas possam sobreviver à pandemia. Então não basta ter pensamento positivo. É importante que cada pessoa seja luz em meio à escuridão, em meio às trevas. Mas é preciso também que cada pessoa tenha atitude. Ou seja, a Dona Cláudia Leite, ela deixou bem claro que não consegue achar nenhum motivo no mundo atual e no Brasil atual que lhe cause indignação. Aí eu fiquei pensando, bem, a Cláudia Leite, ela se apresenta como uma mulher cristã evangélica. Ok, beleza. Então, se eu fosse ela, eu mirava um pouquinho mais ali no exemplo de Cristo. Será que ela, como uma mulher cristã, não fica indignada diante de tantas injustiças? Por exemplo, nós estamos vivendo uma época em que os brasileiros não têm o que comer. Não tem dinheiro, as pessoas estão passando por dificuldade. Além do preço absurdo dos alimentos, as pessoas não têm dinheiro. E aí o nosso governo vai lá e aumenta o próprio salário dele e dos ministros de forma absurda, de modo que alguns do alto escalão do governo vai receber quase 100 mil reais por mês. Será que essa diferença, esse paradoxo financeiro entre um grupinho de, sei lá, de 20 pessoas que estão recebendo, sei lá, salários milionários e uma população de quase 19 milhões que está faminta, não causa indignação na senhora cristã Dona Cláudia Leite? Talvez não. Cláudia Leite é mãe. Será que ao ver reportagem de mães e pais que não têm o que dar de comer para os seus filhos, que não sabem como fazer para alimentar os seus filhos, será que isso não causa indignação em Dona Cláudia Leite? Será que ela não se sente tocada, comovida ao ver uma situação dessa?
essa? Será que Dona Cláudia Leite não se sente triste, para baixo, ao ver o desabafo de uma mãe que perdeu o seu filho para uma doença para a qual já tem vacina, para a qual já tem tratamento? Talvez realmente não toque o coração de Dona Cláudia Leite. Mesmo porque, para as pessoas se sentirem indignadas com essas situações, elas têm que sair do casulo e se perceberem humanas, né? Elas têm que ter esse senso de humanidade para entender o que está acontecendo. Porque se Dona Cláudia Leite parasse para pensar na situação atual do Brasil, ela ia fazer algumas comparações interessantes. Enquanto a Inglaterra, num dia lá na Inglaterra, tiveram 2 mortes por Covid, aqui no Brasil nós tivemos quase 3.000 mortes no mesmo dia. 3.000 mortos, gente, seria praticamente 6 aviões lotados despencando. Mas talvez isso não cause indignação nem quebre o coração de pessoas como Dona Cláudia Leite. Ainda no programa lá no Altas Horas, eu achei interessante quando o Serginho perguntou para Débora Seco que lhe causava indignação. A resposta da Débora Seco foi meio que uma resposta, eu entendi assim, ao que Dona Cláudia Leite tinha falado. Olha só o que disse Dona Débora Seco. O que me indigna mesmo é a gente normalizar as piores coisas e seguir adiante como se tudo bem, é isso mesmo. Não é isso mesmo. Isso não pode continuar sendo isso mesmo. As coisas têm que mudar, né? Entendeu, Dona Cláudia Leite? Não tem coisa pior do que a gente flagrar a desgraça humana e achar que não tem jeito, é a vontade de Deus. Vamos tirar Deus dessa equação? Porque às vezes é a negligência humana, e na maioria das vezes, quase na totalidade das vezes, é a negligência humana que causa as desgraças do resto da humanidade. É muito fácil a gente culpar Deus, falar que foi a vontade divina e tudo mais difícil é a gente perceber o quanto nós, enquanto seres humanos, somos responsáveis pelo que está acontecendo. Igual eu falei, quando a gente vê, e é muito triste a gente ver, igual eu disse antes, essa história de quase 3.000 mortos por dia, e a gente achar que tudo bem, tinha que acontecer. Não tinha que acontecer. Se fosse uma doença que ainda não tivesse vacina, para a qual ainda não tivesse tratamento, ok, mas não é o caso, né? Então já temos tratamento, já temos como evitar, então não era para ser assim. Bem, gente, é esse o desabafo de domingo. Eu espero que você não seja uma pessoa que está vivendo nesse país de maravilhas e que tenha medo de se comprometer. A gente tem que se comprometer, a gente tem que ir para a luta, a gente tem que falar, a gente tem que se indignar. Não dá para fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem. E como eu disse, é só quando a gente se juntar, porque a luta agora ela é coletiva, é quase uma questão de sobrevivência, tá bom? Bom domingo para todos. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos. Se você não gostou, compartilha com seus inimigos. Voltem mais vezes, a gente se encontra em breve. Tchau, fui!